Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Ok? A gente vai resolver exercícios agora do conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele movimento que tem a presença da aceleração, é aquele movimento que faz com que os objetos se movam com maior velocidade ou menor velocidade ao passar do tempo. Tá legal? Bem, eu deixei alguns exercícios lá na nossa sala de aula virtual e temos aí o gabarito desses exercícios comentados e também tem o gabarito lá na sala também, tá bom? Bem, vamos lá, vamos resolvendo isso aí. A tabela abaixo mostra a variação da velocidade de uma partícula em linha reta em função do tempo no sistema internacional. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos que no instante, no tempo igual a zero, esse carro tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Após um segundo, essa velocidade já variou, passou a ter 22. Já mais um segundo à frente, 24. Mais um segundo, 26 e assim por diante. Ok? Essa sequência aqui, essa tabela, está uma sequência muito tranquila. Né? A gente consegue perceber facilmente a razão com que a velocidade aumentou. A gente consegue perceber perdão, a nossa aceleração, né? Que mede justamente a variação da velocidade, ok? Então tá ali muito fácil, muito simples. Essa tabela dá para a gente identificar item por item. Vamos ver o que se pede aí. Com base nos dados acima, responda ou determine. Então tem algumas coisas para você responder, outras coisas para você calcular. O movimento é acelerado ou retardado? Bem, para que o movimento seja acelerado, o módulo, o valor numérico da velocidade tem que aumentar. Tá legal? Então, quando eu olho para esses valores aqui, esquece o sinal, esquece que ela é positiva. Olha só para os valores. Os valores estão aumentando, correto? Se esses valores estão aumentando, significa então que o meu movimento é um movimento tipo acelerado. Se por acaso estivesse ao contrário, 20, 18, 16, 14, 12, aí você veria o movimento retardado, porque os valores, o módulo da velocidade estaria diminuindo. Tá? Então eu tenho uma aceleração positiva, o movimento é acelerado. Tranquilo? Beleza, vamos ver a letra B. O movimento é progressivo ou... Tá, aqui está errado, tá? É retrógrado. É progressivo ou retrógrado, tá bom? Depois você verifica aí no seu arquivo que vai estar escrito retrógrado, tá? Bem, para saber se ele é progressivo ou se ele é retrógrado, é só você olhar o sinal. Se o sinal estiver positivo, o sinal da velocidade estiver positivo, significa que ele está a favor da trajetória. Os espaços estão aumentando, tá legal? Mas se o sinal da velocidade estiver negativo, significa que ele está diminuindo a sua distância. Ou seja, a cada segundo ele percorre uma distância menor até num futuro parar, ok? Então, como o sinal aqui é positivo da velocidade, temos então um movimento do tipo progressivo, né? A velocidade tem sinal positivo. Aí a pergunta que vem agora é a seguinte: da tabela, a velocidade inicial. A velocidade inicial é onde eu tenho um instante inicial. Eu tenho um instante inicial igual a zero, tá legal? Esse é um instante onde eu comecei a marcar, meu cronômetro estava zerado. Eu tenho então uma velocidade inicial igual a 20, tá bom? Então essa foi fácil, foi só comparar ali. Tá legal até aí, gente? Foi? Beleza, né? Vamos ver aí. Tem mais outra pergunta. A aceleração. Para calcular a aceleração, eu preciso da variação da velocidade pela variação do tempo. Eu posso pegar qualquer intervalo aqui, tá? Claro que eu vou obedecer o intervalo de velocidade sendo igual ao intervalo de tempo. Se eu pegar um intervalo aqui, por exemplo, se eu pego um intervalo de 20 para 22, eu tenho que pegar o intervalo de tempo de 0 para 1. Se eu pego um intervalo de 20 para 28, eu tenho que pegar um intervalo de tempo de 0 até 4. Ok? Então eu vou pegar um intervalo de tempo de 20 para 28. A velocidade final V foi 28, a inicial V0 foi 20, igual aqui. Isso vai dar uma variação de 8 metros por segundo. Então, já sei a parte de cima dessa forma. Vale 8. Vamos para a parte de baixo. Vamos calcular ΔT. ΔT é a variação do tempo. Então, está lá, o tempo final foi 4 e o tempo inicial 0. Então, quando eu calculo essa variação de tempo, 4 segundos, ok?
Agora eu posso aplicar na fórmula, que eu sei a parte de cima e a parte de baixo da fórmula. Vamos aplicar. Vai dar 8 sobre 4. 8 sobre 4 é numericamente igual a 2. Então eu já sei a aceleração com que ele está viajando. Você já tinha visto, né? Que a velocidade está variando de 2 em 2. E a variação da velocidade é essa taxa aqui, ó. Está variando de 2 em 2 a cada segundo, tá bom? Ok? Então, tá aqui a nossa aceleração metros por segundo ao quadrado, tá legal? Porque é a aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Se for velocidade, é só metros por segundo. Tá? Vamos ver a próxima aí. A equação da velocidade para este móvel. Então, a equação da velocidade é essa. V é igual a V0 mais A vezes T. Então, eu quero encontrar uma equação para velocidade que consegue fazer previsões. Então, para isso, eu preciso da velocidade inicial, que a gente já calculou no item C, que deu 20, e da aceleração que a gente calculou no item D, que deu 2. Então, aplicando esses dados, eu tenho esse resultado. Ah, mas é assim que termina? É assim que termina. Eu estou pedindo a equação da velocidade, então essa é a equação. O que você pode fazer? Você pode testar para ver se está dando certo essa equação. Porque você tem os valores aqui em cima, né? Então, você testa. Ó. No lugar do t, você vai colocando esses valores de tempo. Aí você vai encontrar as velocidades respectivas. Se bater com o valor da tabela, é porque a equação está certa. Vamos testar um número aqui? Vamos testar o tempo igual ao 2, por exemplo. Vou pegar esse algarismo 2 e vou trazer no lugar do t. Então vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 20, 24. Perfeito, ok? Vamos testar com um tempo igual a 4. Eu vou trazer o algarismo 4 para o lugar do t, porque ele é o tempo. Vai ficar 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8, com mais 20, 28. Então, essa equação realmente está de acordo com os dados que a gente viu aqui. Tá legal? Vamos ver agora se a gente pode usar essa equação. Ó, ele deu um tempo bem longe. Eu botei um tempo aí de propósito bem longe para você não ficar contando mais 2, mais 2, mais 2. Para você realmente utilizar essa equação. Tá bom? Bem, vamos colocar um tempo aí de 102 segundos. A velocidade vai estar absurdamente alta, tá bom? Mas esse não é o nosso intuito. Eu quero que você só pratique aí. Então, no lugar desse t aqui, a gente vai colocar, no lugar do tzinho, a gente vai colocar o número que eu pedi, né? O tempo de 102 segundos. Ao multiplicar 102 vezes 2, 204. 204 mais 20, 224 metros por segundo. Se você quiser saber isso aí em km por hora, é só você multiplicar por 3,6. Vai dar 800 em fumaça, tá bom? Então, essa é a velocidade, é uma velocidade muito alta, tá legal? Mas esse exercício foi só para a gente treinar a aplicação do tempo na equação que a gente chegou anteriormente. Beleza? Então, tá tranquilo até aí, né? Não tem dúvida até aí não, porque tá fácil, hein? Vamos ver o próximo aí. Se a posição de onde o móvel partiu foi 0, então tem a posição inicial igual a 0. Determine a distância percorrida por esta partícula no instante t igual a 5 segundos. Então eu quero saber a distância. Então tem uma equação para se calcular a distância. Eu já tenho o tempo, eu já tenho a posição inicial que ele me disse que foi 0, eu já tenho a velocidade inicial lá no início, ó, foi 20, e eu já tenho a aceleração que foi 2. Então vou precisar de uma equação da posição, da distância. Olha a nossa equação para distância e movimento uniformemente variado. Tá? Agora ela está na presença da aceleração, por isso que tem aquela letra A lá. Vamos aplicar esses dados que eu tenho na nossa expressão. Eu tenho todo mundo da equação, né? Então só aplicar. Posição inicial, ó, ele me disse que foi 0. Então está aqui 0. Velocidade inicial, V0 vale 20. O tempo que ele pediu para a gente calcular foi no tempo de 5 segundos. A aceleração 2, está aqui. Tempo de 5 segundos, só que eu não posso esquecer que aqui nessa parte ele é o quadrado, e dividido por 2. Tá legal? Bem, vamos ver como é que fica essa matemática aí. Ó. Aqui vai dar 0. 0 então preciso desaparecer, não preciso dele. 20 vezes 5, 100. Aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Dividido por 2, 25. Então quando eu somei aí, então quer dizer que após 5 segundos ele vai ter andado uma distância de 125 metros. O que a gente viu nesse exercício? A gente viu a equação da aceleração, como calcular. A gente viu a equação da velocidade, ok? E a gente acabou de ver a equação da distância percorrida. Tá legal? Foi? Beleza, né? Então esse foi para o movimento acelerado. Olha o próximo exercício. Tá ali, ó. A tabela abaixo mostra a variação da velocidade de uma partícula em linha reta em função do tempo.
no SI, no Sistema Internacional. Olha que o tempo está variando na mesma relação, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, 0, 1, 2, 3, 4. Mas olha o que está acontecendo com a velocidade. O módulo da velocidade aumentou. Ela passou de 25 para 20, 20 para 15, 15 para 10 e assim por diante. Então, peraí, o módulo da velocidade está diminuindo. Então, se me perguntar se esse movimento é acelerado ou retardado, esse movimento é do tipo retardado. Por quê? Porque ele está diminuindo a velocidade, ele está retardando o movimento. Tá legal? Aqui, ó, se ele é progressivo ou retrógrado, aqui você bota retrógrado, tá legal? Igual tá lá no teu material. Se é progressivo ou é retrógrado. Vamos pensar. Isso tem a ver com o sinal da velocidade. Você está vendo a velocidade com sinal negativo aqui para ser retrógrado? Não, né? Então quer dizer que esse cara está freando, mas continua andando para frente, ou seja, continua progredindo. Tá legal? Isso acontece quando você aciona o freio do carro, da sua moto, quando você mesmo está correndo e quer parar. Você acionou os freios, o carro não para instantaneamente. Ele continua diminuindo a velocidade para parar, mas ele continua andando para frente, ok? Por isso que é perigoso você andar colado com o carro da frente. Porque se você precisar apertar os freios, o teu carro não vai parar instantaneamente. Ele vai continuar se movendo um pouco, ou seja, ele vai estar ainda progredindo. Tá legal? Então, quando o sinal da velocidade for positivo, movimento progressivo. Bem, vamos olhar a velocidade inicial. Nem preciso mais marcar, né? A velocidade inicial é igual a 25. É só você olhar aqui com o tempo igual a zero, a velocidade inicial 25. Ok? Vamos lá, vamos calcular a aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos calcular ΔV. É a final, que foi 5, menos a velocidade inicial, que foi 25. Então tá ali, ó, 5 menos 25. Não tem importância, vai dar um valor negativo, um valor igual a menos 20. Vamos calcular o ΔT. Vai ser tempo final 4 menos inicial 0. Então isso vai dar 4 segundos. Eu já posso aplicar nessa fórmula aqui, nessa equação aqui da aceleração, para encontrar o valor da aceleração. Vamos lá, ó, menos 20 sobre 4. Então eu encontrei uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está justificando que o movimento é retardado. A minha aceleração foi negativa, é uma desaceleração. Foi um processo de frenagem. A velocidade diminuiu ao passar do tempo. Tá legal? Foi? Beleza, né? Vamos para o próximo. A equação da velocidade para este móvel. Então, já tem a velocidade inicial, já tem a aceleração. É só substituir. Observem que a equação da velocidade herdou o sinal negativo da aceleração. Tá? Então essa equação aqui, ó, tem que herdar o sinal da aceleração. Negativo, é uma desaceleração, ok? O movimento é retardado. Tá legal até aí, gente? Beleza, né? Vamos continuar. Eu quero saber a velocidade num instante t igual a 5 segundos. Ou seja, um segundinho aqui na frente. Tu já até sabe que vai dar zero. Porque está diminuindo de 5 em 5 nessa taxa aqui a cada segundo. Então, um segundo à frente, ela vai ser zero. Vamos ver se a nossa equação está certa? Vamos ver se ela bateu zero. 25 menos 5 vezes t. Qual é a velocidade? V, no tempo igual a 5 segundos. Então, vai dar 25 vezes 5, perdão, 5 vezes 5, 25. Vai ficar 25 menos 25, isso vai dar quanto? Vai dar zero. Ou seja, quando o móvel chega a ter velocidade igual a zero, significa que ele está em repouso. Então ele diminuiu a velocidade até chegar numa velocidade zero. Tá legal? E ele então parou. Ok? Provavelmente ele vai mudar a trajetória, ele vai retornar, mas até aqui ele parou. Tá legal? Beleza, né? Bom, se a posição de onde o móvel partiu foi de 10 metros, agora ele não partiu do zero, agora ele partiu da distância inicial 10 metros. Eu quero saber qual é a distância que ele andou num instante t igual a 5 segundos. Então, o tempo é igual a 5, distância agora é igual a quanto? É igual a 10. Eu já tenho a velocidade inicial, está aqui, foi 25. Eu já tenho a aceleração, que foi menos 5. Agora é só aplicar a nossa equaçãozinha da posição, né? Então, vamos aplicar os dados que a gente tem aqui dentro. Então, tá lá, ó. Posição inicial, 10. Velocidade, 25. Tempo, 5.
Ó, percebam que era positivo e agora tornou negativo. O que esse cara aqui está negativo? Porque ele herda o sinal da aceleração. Tá? Então esse sinal aqui, na fórmula, é da aceleração, ok? Então, ó, menos 5 com o tempo 5 ao quadrado. Tá legal? Então isso vai dar, ó, 25 vezes 5, 125. 25, aqui 5 ao quadrado vai dar 25. 25 vezes 5, 125, sobre 2, tá? Ó, 10 mais 125 menos, porque aqui é negativo, 62,5. Quando eu faço essa operação toda, eu me encontrei a posição de 72,5 metros. Tá legal? Então ele andou 72,5 metros desde a origem, né? Desde o início, lá, desde a posição inicial igual a zero. Então ele andou isso tudo aí, ok? Então o que a gente viu nesse exercício? A gente viu que foi um movimento do tipo retardado, o módulo da velocidade diminuiu, a gente viu a aceleração, como calcular, ok? Está aqui, negativa, porque o módulo da velocidade diminuiu. A gente viu a aplicação da velocidade. A gente viu que o móvel está diminuindo a velocidade e vai chegar a zero. E quando tem velocidade zero, significa repouso. Importante que no próximo exercício, não sei se é para o próximo ou para o outro, eu vou utilizar isso. Tá? E a gente aplicou a equação da posição para achar quanto ele andou. Tá legal? Foi? Vamos ver esse exercício aí. A equação abaixo descreve o movimento de um automóvel em unidade de sistema internacional. Então tá lá, ó. S é igual a 100 mais 10 vezes t mais 2t ao quadrado. Então essa equação vai me dizer, vai fazer previsões da posição desse automóvel. Tá legal? Então o automóvel está andando de acordo com essa equação aí. Eu vou fazer uma previsão de onde ele vai se encontrar ao passar do tempo, tá bom? Então vamos nessa. A primeira pergunta é a posição inicial desse carro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali embaixo, ó, vou escrever ali embaixo a nossa equação do espaço. Vamos fazer um comparativo, só comparar. Olha para baixo, S0 é a posição inicial. Agora olha só, vou circular, tá vendo? Então quer dizer que a nossa posição inicial já está na escrita, ó. Ela foi igual a quanto? Igual a 100, beleza? Isso foi só comparativo, ok? Vamos para o próximo, ó. A velocidade inicial. Compara mais uma vez, ó. Compara. Olha lá. Circulei para você ver, né? Quanto foi a velocidade inicial? A velocidade inicial foi igual a 10, ok? Agora vamos nessa, ó. Aceleração. Cuidado agora, hein? Presta atenção. Compara. Você está vendo que a aceleração dividida por 2 deu 2. Percebeu isso? Então quer dizer que eu coloquei um número aqui, que quando for dividido por 2 esse número, a resposta vai dar 2. Então você vai concordar comigo que esse número só pode ser o 4. Que quando eu coloco 4 aqui, vezes 2, dividido por 2, vai dar esse valor que está aqui em cima, 2. Então a pergunta, determine a aceleração, está determinada facilmente. É um valor que quando dividido por 2, dá 2. Esse valor só pode ser o 4, tá legal? Foi, gente? Maneiro, né? Vamos nessa. A distância percorrida quando o automóvel estiver num instante t igual a 5 segundos. Então é só você pegar a nossa equação e no lugar do t substituir por 5. Tá? Beleza, né? Então tá ali, ó. No lugar aqui, ó, vai dar 10 vezes 5, 50. Ok? Aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Somando isso tudo, eu vou ter então a posição de 200 metros. Então ele vai começar numa posição igual a 100 e após de 5 segundos ele vai se encontrar na posição 200 metros, ok? Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá. Um motorista trafega em uma pista retilínea quando avista um bloqueio a 100 metros de distância. Instantaneamente, o motorista aciona os freios. Ou seja, ele viu e acionou os freios ao mesmo tempo, tá? Vamos ignorar o tempo entre ele observar o bloqueio, pensar, caramba, vou ter que frear, e depois pegar o pé dele e frear. Tá? Vamos ignorar esse tempo. É muito longo esse tempo, mas vamos ignorar ele. Sabendo que no exato instante que o motorista acionou os freios, sua velocidade era de 72 km por hora,
determine a desaceleração mínima para que o motorista não sofra um acidente, não bata no bloqueio, tá bom? Então eu já tenho algumas informações. Se ele não vai bater no bloqueio, é porque ele tem que parar. Então eu quero determinar qual é a desaceleração para fazer ele parar, tá legal? Ok, gente? Beleza? Então a desaceleração aí é o que eu quero determinar. E se ele vai parar, qual é a velocidade de quem está parado, né? Não é zero, meus amigos? Então tá ali, ó. V0 vai ser igual a zero. V0 não, a velocidade final vai ser igual a zero. Por que a velocidade final vai ser igual a zero? Ele não vai ter que parar no bloqueio? Ou antes, ou em cima, ou um micrômetro perto do bloqueio, tá? Então, qual é a velocidade de quem para? É zero, ok? Então tá ali, ó. A velocidade final dele vai ser zero. A inicial foi 72, só que sistema internacional não é quilômetros por hora, é metros por segundo. E a gente já viu que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só você dividir por 3,6. Eu dividi 72 km por hora por 3,6, eu encontrei 20, tá legal? Então a minha velocidade, que era 72 km por hora, no sistema internacional, vale 20, ok? Então vamos nessa. E a distância que ele vai percorrer é de 100 metros, né? A distância que ele avistou o bloco, ele tem que percorrer 100 metros, tá legal? Percebeu que nessa equação, nesse exercício não tem tempo? Percebeu isso? Não tem a grandeza tempo. Então eu já passei para vocês, na aula sobre movimento retilíneo uniformemente variado, uma equação muito importante que ela é usada quando a gente não tem a grandeza tempo. Sim, a equação de Torricelli. Percebam que nessa equação a gente não tem a grandeza tempo nela. Tá legal? Vamos ver. A gente tem a velocidade dela? A gente tem. A velocidade com que ele vai parar. Se ele para, qual é a velocidade final? Zero. Qual é a velocidade com que ele vinha, galera? Ele vinha com quanto? Ele vinha com 72, só que no sistema internacional é 20, tá? Eu quero saber a aceleração. Esse 2 é da fórmula, ok? É da fórmula. Eu quero saber a aceleração e o nosso amigo ΔS, quanto ele ainda pode percorrer, foi 100 metros. Vou multiplicar esse 2 vezes 100 vai dar 200 e 20 ao quadrado dá 400, tá? Passei o 400 para o outro lado, ele era positivo de um lado, quando ele passou para o outro lado, olha o que aconteceu com ele. Ele ficou negativo, tá legal? O 200 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Quando você divide 400 por 200, você encontra menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que apareceu o menos ali? Porque o exercício disse, ó, determine a desaceleração mínima. Então ele está aqui, ó. Se ele aplicar uma desaceleração menor do que isso, ele bate nos 100 metros. Se ele aplicar uma aceleração maior do que isso, ele para antes dos 100 metros. E se ele aplicar esta aceleração que acabamos de calcular, ele chega aos 100 metros. Tá legal? Então essa é a mínima desaceleração. Percebam que é uma desaceleração, ele está freando. Por isso que apareceu esse sinal negativo. Se ele está freando, o nome do movimento é movimento retardado. Ok? Ele anda para frente ainda, mas ele está retardando, está diminuindo a sua velocidade. E é tão verdade que era 20 e passou a ser quanto? Passou a ser 0. Tá legal? Por isso que ele é retardado. Ok? Exercíciozinho legal, né? Vamos ver aqui o último aqui. Olha lá, trata-se de movimento retardado, sinal negativo da aceleração, mas ele continua andando à frente, porque ele vai percorrer os 100 metros. Tá legal? Beleza, né? Vamos então. Vamos falar agora um pouquinho de um gráfico. Então tem aqui um gráfico que mostra o aumento da velocidade em função do tempo. Tá legal? Então passou de 10 metros por segundo para 20, isso em 5 segundos, ok? Vamos à luta, vamos calcular a nossa velocidade inicial. Facilmente é só você olhar para o gráfico, é onde o gráfico começa. Então a nossa velocidade inicial é numericamente igual a 10, ok? Vamos calcular então a nossa aceleração. Para isso eu preciso de ΔV.
ΔV é a velocidade final menos inicial. Então, se você olha para o gráfico, ó, final vale 20 e a inicial você já viu que vale quanto? Vale 10. Então, tá aqui. Vai dar 10 metros por segundo. Tudo bem até aí? Final 20, inicial 10. 20 menos 10. 10 metros por segundo. Vamos calcular a mesma coisa para o ΔT, tá? ΔT é o tempo final, 5, menos o tempo inicial, 0. Então vai ficar 5 menos 0. 5 menos 0, 5, ok? Então, vamos calcular a nossa aceleração. ΔV vale 10, ΔT vale 5, só substituir. Vai dar 10 sobre 5. 10 sobre 5 é igual a 2 metros por segundo. Percebam que é um gráfico crescente. Tá legal? Então significa que eu estou na presença de um movimento do tipo acelerado. A velocidade está aumentando ao passar do tempo. O sinal da aceleração é positivo. Tá aqui positivo, ok? Foi? Vamos continuar, né? Então já sabemos a velocidade inicial 10 e a aceleração 2. Então tá aqui, ó. A equação horária da velocidade para esse móvel. Eu preciso saber V0 e A. Olha lá, V0 foi 10 e A foi igual a 2. Tá vendo? Como ele é acelerado, sinal positivo. Então tá lá nessa expressão. Vamos ver o que ele está perguntando agora. Ó. A velocidade no instante igual a 2. O gráfico não me diz, né? O instante 2 nem a velocidade. Mas você tem a equação. É só você, no lugar do t, substituir por 2. A equação é aquela ali que você chegou na letra C. E no lugar do t você substituiu por 2. Tá? Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 10, 14. Então, quando chegar a 2 segundos, a velocidade dele vai estar valendo 14, ok? Foi? Agora a parte mais interessante. A distância percorrida em 5 segundos. Pode fazer por fórmula, mas eu vou passar agora um artifício muito maneiro para você fazer. Preste atenção lá, ó. Toda vez que aparecer um gráfico velocidade versus tempo, a área abaixo do gráfico é igual ao deslocamento. Então, se eu calculo aquela área lá, olha para o gráfico, ó. Aquela área lá, eu estou calculando o deslocamento. Se você virar um pouquinho a sua cabeça para a sua esquerda, você vai verificar que essa figura é um trapézio, ok? Um trapézio deitado. Tá legal? Então eu preciso calcular a área desse trapézio, porque se eu calculo a área desse trapézio, eu estou calculando o meu ΔS, ok? Então vamos calcular. Eu preciso da base maior, e a base maior vale 20, né? Aqui, me ajuda aqui, ó, tá vendo? 20. E a base menor é a base oposta, vale 10. E a altura do trapézio está deitado, né? Então a altura que ficou no plano, tá? A altura foi igual a 5. Só você lembrar como é que se calcula a área do trapézio, tá? Tá aqui, ó. A área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Por isso que eu marquei a base menor 10, a base maior 20 e a altura 5. Tá legal? Vamos substituir tudo que eu tenho. Altura 5, base menor 10, base maior 20, aqui na nossa equação. Tá? Então, substituindo, eu tenho esses dados. 20 mais 10, base maior mais base menor, vezes 5, vezes a altura, sobre 2. Então, 20 mais 10 dá 30, tá legal? 30 vezes 5, 150, ok? 150 sobre 2, 75 metros, tá? Se você dá para você fazer isso com forma, tá tranquilo. Só que assim fica mais rápido, fica mais prático, tá legal? Uma resolução um pouco mais rápida para o seu exercício, tá bom? Então, galera, vimos 5 exercícios, tá? A gente vai, de repente, no próximo encontro, falar sobre os conceitos da queda livre, tá bom? Do lançamento, tá? Beleza? Fiquem com Deus, mantenham o isolamento, saúde para vocês, tá? Tomem cuidado por aí, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.